bem, bem-vindos a mais essa edição das nossas perícopes, hoje para o dia de Pentecoste, cujo texto será um texto clássico de Joel 3, 1 a 5, em hebraico, e que nas versões corresponde ao capítulo 2, versículos 28 a 32. O dia de Pentecoste, do ponto de vista litúrgico, demarca o fim do ano Domini, ou chamado Semester Domini, que é o semestre do Senhor, onde nós celebramos a obra de Jesus desde o período do Advento, no Natal, Epifania, Quaresma, até a Páscoa, que termina então neste domingo. A partir de hoje, nós iniciamos então o chamado Semester Ecclesiae, que é o semestre da Igreja, em que nós lembramos a atividade da Igreja, mas não diretamente a atividade da Igreja, mas a atividade do Espírito Santo através da Igreja, né, como instrumento de Deus para a realização da sua obra manifestada em Jesus Cristo e que evidentemente é o objetivo maior da própria Igreja. Muito bem, o título de Joel, não temos muita informação sobre ele. No versículo 1, não fornece detalhe nenhum historicamente, a não ser que ele era filho de Petuel, e de Petuel nós sabemos tanto quanto de Joel. Mas normalmente quando você tem um rei mencionado é mais fácil, mas aqui você não tem ninguém mencionado. E a ausência de tais detalhes me parece que às vezes pode ser significativa, no sentido de que o livro quer dizer que a mensagem, a teologia, tem um caráter universal, ou seja, vale para o povo de Israel, vale para o povo de Judá, vale para a igreja hoje até o final dos tempos. E a ausência desses detalhes históricos pode também indicar que Joel escreveu esse livro tendo também um caráter, um propósito litúrgico, porque nós encontramos dentro de Joel muitos termos relacionados à liturgia, como ira de Deus, juízo de Deus, conversão, misericórdia de Deus, salvação, bênção e assim por diante. De sorte que, do ponto de vista litúrgico, como se sabe, a ausência de detalhes vai colocar, então, a liturgia como relevante para todos os tempos, em todos os lugares. Então vamos ao texto. Eu vou ler o texto aí a partir do capítulo 3, versículo 1, a partir do hebraico. Tá? Vehaya acharei ken. E acontecerá depois disto, ou depois desta coisa, ou depois deste evento. Na verdade, que evento é esse? Que coisa é essa? Tecnicamente, olhando para o texto de Joel, trata-se de uma restauração, depois da restauração da presença e da devastação causada pelos gafanhotos, os 4 tipos de gafanhotos que devastaram a terra de Judá. Terra do povo de Deus. Se nós lermos em Deuteronômio 28 e também Levítico 26, a presença de gafanhotos, Deus está anunciando lá, ela seria o resultado de uma desobediência do povo de Deus, desfé do povo de Deus. Me parece que esses elementos estão presentes neste contexto da presença dos gafanhotos. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa é melhor. Trata-se da alegria. A alegria que é restaurada. Por quê? Porque, especialmente no versículo 23 lá, alegria pelas chuvas que vêm, as primeiras chuvas, as segundas chuvas, as últimas chuvas, e como resultado traz então aí o crescimento do trigo e também do vinho, do azeite e assim por diante. Mas, aqui no nosso texto, especificamente, existe ainda mais um elemento que o Senhor está prometendo. Então, a segunda parte do versículo, Eshpok et ruhi al kol basar. Eshpok, o verbo é shafak, é um cal aqui,
Shafak significa derramar, derramar em abundância, despejar. Está em contraste com chuva, que aparece lá na primeira parte do livro. A chuva sempre vem em porções pequenas, em gotas, mas aqui o verbo significa realmente abundância. Não é? E é assim que vem o Espírito de Deus. Deus não dá o seu Espírito de uma forma minimizada, mas na plenitude da sua graça. Ruhi, ruach com o sufixo da primeira pessoa, né? Meu espírito. E é importante no texto, é meu espírito, não é o espírito do povo, não é o espírito do profeta. Tá? Aqui não é um movimento que vem do interior do indivíduo, não surge no contexto de grupo, mas é o espírito que vem da parte de Deus, é revelado e vindo de Deus. Sobre toda a carne, Basar, aqui carne, mas no sentido de humanidade, e aí nós temos esse elemento de todo. E não é só para Israel, não é só para o povo de Deus, mas para os gentios. Isso você vai ver lá em Atos dos Apóstolos. Pedro ainda é um pouco relutante quanto a isso, ele aplica muito para o Judá, mas para o povo de Deus do Novo Testamento, mas Paulo, mais adiante, vai ampliar com esse mesmo discurso para os gentios. Então, você tem aí, de novo, uma amplitude desta promessa. Tá? Aqui você tem, no versículo que segue, esse derramar de Deus não é sem distinção. Ele não olha nem para raça, né, sexo, idade, posição social. Continuando, Venif u beneikem u benoteikem. Nivu vem do verbo navá, aqui é a forma do nifal, significa falar como profeta. E falarão como profeta, profetizarão, não é? Quem? Beneikem, os vossos filhos, tá? E as vossas filhas, bat, benot é o plural, com o sufixo da segunda masculina plural, tá? Sikneikem halomot yahalomun, os vossos velhos, né? Zaken com o sufixo da segunda masculina plural, halomot, halom é o substantivo no singular, halomot é o plural. Então, e vossos velhos sonharão, yahalomun. Yahalomun vem do verbo halam, é um cal imperfeito aqui, e com nun enérgico, né? E os vossos velhos sonharão sonhos, ou seja, terão sonhos. Bahureikem hes yonot yikreu. Bahur, também com o sufixo da segunda do plural. Bahur vem do verbo bahar, aqui é aquele que tem força, aquele que está preparado inclusive para o exército, no comum, no Antigo Testamento. No contexto aqui, são aqueles que são os jovens, então. E Hesronot vem do Hisaon, esse é o substantivo no singular, é raro no hebraico, mas é sinônimo de visão, sinônimo de revelação. E os vossos jovens, então, verão visões. O verbo ir-u vem do verbo ra'á, e aqui está no imperfeito do cal. Então, é ver, não é sentir, não é algo que vem de dentro de novo, mas ver significa olhar algo que vem de fora. Tá? E aí você tem uma profecia que tem origem no Espírito de Deus, no Espírito Santo, que foi dado a todos indistintamente. Versículo 2. Vegam al-havadim ve-al-hashepahot. Chama atenção essa palavra vegam, e também. Há um destaque aqui, e também sobre os vossos servos. Evet, aqui o plural, evet é singular, e significa servo ou escravo, e também sobre os vossos servos, os vossos escravos, ve'al ha-shefachot,
Shifra significa serva, mas pode também ser escrava. E aqui então nós temos são classes sociais que normalmente são marginalizados. Eles também estão sendo envolvidos nessa profecia. Deus não faz acepção de pessoas. Bayamim hahema eshpok et ruhi. Naqueles dias eu derramarei o meu espírito. Então temos aqui a universalidade da graça. É interessante destacar aqui que aqui se cumpre um desejo que foi demonstrado por Moisés lá atrás, em Números 11, versículo 29. Naquela ocasião, Eldade e Medade aparecem como profetizando no arraial de Israel. E eles são criticados pelos ouvintes, pelos participantes, inclusive pelo próprio Josué, que depois vai ser líder do povo. E tentando impedir que eles profetizem. E aí Moisés fica um tanto desgostoso e diz que bom seria se todos fossem profetas e profetisas, e sobre eles, todos eles, Deus colocasse o seu espírito. Né? E aqui em Joel você tem, de certa forma, o cumprimento desse desejo de Moisés. Não é? E ela se torna uma profecia aqui. E é importante, de novo, chamar a atenção que servos e escravos aqui significa que o dom do Espírito Santo não conhece barreiras, seja de que ordem for, muito menos barreiras sociais. O Evangelho quebra todo e qualquer obstáculo que é imposto pelo ser humano, inclusive pela própria escravidão, que coloca o ser humano num estágio de inferioridade. Versículo 3, que corresponde lá no texto, nas versões, ao versículo 30. Ve natati mofetim bashamayim ubaaretz. Ve natati vem do verbo natan, aqui em si é o perfeito, a primeira pessoa do perfeito, mas tem um vav consecutivo, isso projeta então o perfeito para o futuro. E colocarei, ou estabelecerei, mofetim, mofet é o singular, é sinal, sinais, nos céus e na terra. Dam vaesh veti hamarot ashan. Sangue e fogo. Ti marot, o singular é timará, significa coluna, e Hashan é fumaça, colunas de fumaça. Aqui, junto com o derramar do Espírito de Deus, vem o julgamento sobre as nações. Uma coisa está ligada à outra. A palavra mofet, ou mofetim, aqui no plural, ocorre, por exemplo, lá em Êxodo 4, versículo 21, quando se fala sobre as pragas do Egito. Então, há um aspecto de castigo por detrás desse termo aqui. A palavra sangue e fogo e colunas de fumaça, então, trazem um caráter assim, realmente destrutivo. E continua no versículo 4. Hashemesh yehafek lehoshek. O sol, o verbo hafak é no nífel, e no nífel significa transformar. E o sol se transformará, ou será transformado, já é passivo, né, em trevas. Ve yareach ledam, e a lua em sangue. Lifnei bo yom Yahweh hagadol ve ha-norah. Antes que, lifnei é diante de, ou então antes que, bo é um infinitivo do mesmo verbo, bo, antes que venha o dia do Senhor, o dia de Yahweh. Hagadol ve ha-norah, o grande e o temido. Norá aqui está no nifal, é um particípio do nifal, então traduzido normalmente por temido. Temos nesse versículo aqui uma espécie de anticriação ou uma descriação. Tá? Então é um fenômeno cósmico
e nós sabemos que fenômenos cósmicos são comuns no Antigo Testamento, eles são anúncios, ou pré-anúncios da vinda do dia do Senhor. Tá? E dentro do contexto do Novo Testamento, em Atos, você tem aí os 50 dias, não é? Depois da Páscoa, depois da Sexta-feira Santa, em que lá na Sexta-feira Santa acontecem fenômenos cosmológicos, cósmicos que antecipam a própria obra de Jesus. Então, esses sinais, na verdade, são dicas que antecipam o sinal maior, o dia do juízo, que para os ímpios é julgamento, mas que para o povo de Deus se caracteriza, como especificado mais adiante no capítulo 3, no versículo 16, diz lá, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo. Versículo 5, Vehaya kol asher yikra beshem Yahweh yimalet. E acontecerá que tudo o que Yikra, vem do verbo kará, o imperfeito, tudo que clamar pelo nome do Senhor, Shem Yahweh, pelo nome do Senhor, Imalet. Imalet é o nifal, do verbo malat, significa será salvo, será poupado. Ki Behar Sion Uberushalayim Tiye Peleitá. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá Tiye, a forma do imperfeito aqui, do verbo raiá, haverá Peleitá. Peleitá está ligado ao verbo na linha anterior, significa também salvação, livramento. Ka'asher amar Yahweh, conforme falou o Senhor. Sheridim asher Yahweh kore. Bom, Sherid significa sobrevivente, o remanescente, tem algo a ver com o espólio, tem em contexto de guerra, em contexto de peleja, em contexto de uma situação bastante cruel na vida dos povos. Não é? Então, entre os sobreviventes, tem a preposição be, e entre os sobreviventes que o Senhor kore. Aqui é um particípio presente do verbo kará, que o Senhor está chamando. Não é futuro, mas é uma continuidade. Deus continua em ação e Ele está chamando o seu povo, aqueles que serão salvos. A pergunta é como escapar de todo esse contexto do dia do Senhor, como escapar de toda essa realidade não é anunciada pelos fenômenos que precedem o dia do Senhor. Né? Como se salvar disso? O texto nos dá a dica, clamando pelo nome do Senhor. O Senhor que habita, o Senhor que está entronado em Sião, em Jerusalém, e que está enviando o seu Espírito para o mundo e para o seu povo. Jerusalém e Sião aqui não devem ser olhados como capitais, como geografia, mas como lugar da presença do Senhor e do seu Espírito. Então, nesse derramamento do Espírito aqui, 3 ênfases precisam ser destacadas. Primeiro, essa analogia que existe com a chuva na primeira parte do livro de Joel, o que evidentemente ligado com a água, e isso imediatamente nos leva para o batismo. Um segundo aspecto, que o Espírito vem de fora, vem da parte de Deus, não da parte do ser humano. Nós não participamos desse processo, porque ele vem de fora. O terceiro aspecto o Espírito é dado em abundância. Deus nunca dá em partes mínimas, em porções, em prestações. Deus dá na sua plenitude o Espírito de Deus. E aí, então, nós temos a relação desses 3 fatores com o batismo, e essa relação é imediata. No Pentecoste, essa profecia se cumpre em Joel,
e por isso não é sem razão de que lá no final, depois do discurso, no sermão de Pedro, qual é a consequência? Quase 3.000 pessoas são batizadas. Tá? Quer dizer, em Atos 2 nós temos aí o cumprimento da profecia de Joel, mas é uma profecia que ainda tem continuidade. Ela não termina ali, ela continua a se cumprir na igreja hoje, no mundo de hoje, e vai até os fins dos tempos, né? Porque o Senhor continua a realmente a derramar o seu Espírito pela sua palavra, pelos seus sacramentos, e o seu povo continua a profetizar, o seu povo continua a ser testemunha do nome do Senhor, enquanto nós aguardamos o dia do Senhor, quando Ele vier e quando será, então, até lá, continua a ser o refúgio do seu povo para sempre. Obrigado pela sua companhia.